Telepronto. Estamos iniciando mais um programa A Bíblia Fala, aqui na Adventistas de Carazinho. Estamos aqui para pregar a palavra de Deus, falar sobre um assunto importante no dia de hoje, com certeza será do proveito de todos. Agradecemos desde já a vossa companhia, amigas e amigos internautas que estão com a gente. Conosco na produção e apresentação do programa, a senhora Osana Petri, para a sua saudação. Saúdo a todos que nos acompanham nesse programa. E estamos aqui novamente para estudarmos um pouco mais sobre a palavra de Deus e louvarmos o nome de Deus com alguns hinos. Hoje vamos falar sobre a denominação de Deus como sendo Alfa e o Ômega. Antes de iniciarmos o assunto de hoje, vamos fazer uma oração pedindo a presença do Espírito Santo. Grande e poderoso Deus, Divino Espírito Santo, rogamos a sua presença conosco para que tudo que aqui falarmos seja do proveito espiritual dos nossos amigos e amigas internautas. Nós pedimos e agradecemos tudo em nome de Jesus. Amém. No livro de Apocalipse, no capítulo 22, versículo 13, encontramos a passagem bíblica que diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. O livro de Apocalipse encontra-se no Novo Testamento. É o último livro das Escrituras e ele atrai a atenção de muitas pessoas por seu conteúdo profético. A sua mensagem enfática do fim da era do pecado e do triunfo do bem tem servido ao longo dos séculos para a manutenção da esperança no coração de muitos cristãos. O seu autor foi o apóstolo João, que recebeu uma série de visões proféticas enquanto estava preso na ilha de Patmos por causa da sua fé em Jesus Cristo. Dos livros bíblicos, o Apocalipse recebe especial atenção por apresentar de forma simbólica como será o fim deste mundo. Quando conhecemos o conteúdo do Apocalipse e guardamos o que nele está escrito, podemos ter a certeza de que as promessas de Jesus se cumprirão em nossa vida. Por toda a Bíblia, ele nos promete um mundo novo, sem dor, maldade, violência, indiferença, crueldade e morte. Jesus revela no Apocalipse o destino que Satanás terá quando seu poder for plenamente manifesto na segunda vinda. Embora vivamos momentos de dor, pesar e sofrimento, a promessa divina é que tudo isso logo vai acabar e o reino eterno de Deus será estabelecido. Isso nós encontramos em Apocalipse, capítulo 21, nos versículos 1 a 4, e também no capítulo 22, versículos 1 a 5. Se possível, leiam em suas Bíblias. Então, Apocalipse 21, de 1 a 4, e 22, de 1 a 5. Jesus repete por 3 vezes, ao final do livro, a principal promessa das Escrituras: Ele voltará.
Algo que se destaca nas Escrituras são os inúmeros títulos atribuídos a Deus, cada um deles trazendo um maior vislumbre do seu caráter e poder. Isso não é diferente no Apocalipse. São vários os nomes que se referem a ele nesse livro. Por 6 vezes, Deus se apresenta através da expressão "eu sou", e por 3 delas faz referência a ser o Alfa e o Ômega, ou seu sinônimo, o primeiro e o último. O que é o Alfa e o Ômega? Para entendermos bem esta expressão, precisamos saber que Alfa e Ômega são 2 letras do alfabeto grego, a língua em que foi escrito o Novo Testamento e a língua mais falada naquela época. O detalhe interessante é que Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e Ômega é a última. Isto já nos ajuda a entendermos melhor a expressão bíblica. Assim, essa expressão, quando aparece na Bíblia, por exemplo, em Apocalipse 22:13, que diz: "Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim", significa que Deus está falando de sua eternidade e soberania. A Deus se pertence a vitória final sobre o mal e o domínio sobre todas as coisas. Logo, podemos entender que neste versículo Jesus está dizendo para João que as letras Alfa e Ômega são para ele o princípio de tudo, como a criação do mundo no livro de Gênesis, que é o Alfa, e o seu fim, onde se cumprirá o propósito de Deus na terra no livro do Apocalipse, o Ômega. Ouviremos agora um hino para louvarmos o nosso Deus, intitulado Maior que Tudo. Maior que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que se fez, maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá, tirando do fundo do coração. maior que reinos e posições. Esse é o Senhor Jesus. E as maravilhas de todas as nações. Ele é maior que tudo isso. Maior que bens e o ouro que existiu. Seu amor não pode se medir. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Só as mulheres. Maior que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que se fez, maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus está. Esse é Jesus, Deus eterno. Os homens. Maior que reinos e posições, que as maravilhas de todas as nações, maior que bens e o ouro que existiu. Seu amor não pode
oração. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Os amigos e amigas podem assistir os nossos programas pelo canal do YouTube Adventista Carazinho ou através do Facebook Adventistas Carazinho ou pelo WhatsApp, telefone 54 999 39 68 16. Você pode fazer suas perguntas pelo WhatsApp. Vamos repetir o telefone: 54 999 39 68 16. Qual é a mensagem que o Senhor tem para o seu povo através da designação Alfa e Ômega? O primeiro atributo de Deus como Alfa e Ômega é ser eterno. O primeiro conceito que surge do uso destas letras gregas é a eternidade. A Bíblia nos revela que nosso Deus é um ser eterno, infinito, autoexistente, principalmente o Criador de tudo que existe. Deus é eterno e desde a criação até a consumação dos séculos, Ele é Senhor sobre tudo. Deus é o início de tudo, Alfa, e irá terminar tudo, Ômega. Ele é o governante soberano e eterno de todas as coisas desde sempre. Vemos isso claramente nas profecias, em Apocalipse e em dezenas de outros textos bíblicos, como por exemplo em Colossenses capítulo 1, versículo 17, que diz: Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. No Salmo 90, versículo 2, encontramos estas palavras: Antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo de eternidade, a eternidade, Tu és Deus. Esse é um mistério que jamais nesta vida se conseguirá entender. A percepção humana das coisas é formada por sua própria experiência, uma vez que para os seres humanos tudo tem começo, meio e fim. Entender esse atributo de Deus é algo fora de cogitação. Mesmo diante dessa constatação, pode-se apreciar essa verdade essencial ao visualizá-la sob a perspectiva do controle que Deus possui sobre o tempo. Tudo o que ocorre está sob o controle de Deus. É por este motivo que Moisés, ao compor o Salmo 90, pôde afirmar que o Senhor tem sido nosso refúgio de geração em geração. Por ser eterno, Ele pode, em todo o tempo, acompanhar, proteger e guiar seus filhos. Em sua vida não existiu, existe ou existirá momento em que Deus não possa agir. A confiança que se tem em sua estabilidade eterna
gera a segurança necessária para enfrentar os desafios da vida e triunfar com Cristo em todas as coisas, sejam temporais ou espirituais. O segundo atributo de Deus, como o Alfa e o Ômega, é ser soberano. A soberania de Deus é seu poder e domínio sobre todas as coisas. Tudo que existe está debaixo do poder de Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus e nada pode impedir Deus de cumprir seus planos. Deus é o soberano, o rei, a autoridade suprema sobre tudo que existe e acontece. Ele criou tudo de acordo com sua vontade e fez planos que não podem ser destruídos. Em Salmos 33, versículo 9, 10 e 11, nós temos: Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. No contexto bíblico, a soberania de Deus está relacionada com a criação, porque ele criou todas as coisas, o ser humano, o céu, a terra, o mar, enfim, tudo que existe. Também a soberania de Deus está relacionada com o juízo, porque ele virá julgar todos os seres humanos de acordo com a sua obediência à sua lei. Ainda a soberania de Deus se relaciona com a redenção, porque pelo seu poder divino, ele nos doou todos os preceitos que nos conduzem para a salvação. Todos podem ser salvos se acreditarem e tiverem fé o suficiente para serem resgatados e libertos. Além disso, a soberania de Deus se relaciona com a instituição das autoridades humanas, sendo sempre o Senhor acima de todos. O homem é responsável em promover a ordem social, a cidadania e agir com seriedade diante da política e das autoridades. Isso é claramente ensinado nas Escrituras. Em Romanos 13, versículo 1, encontramos: todo homem está sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Este é o significado da soberania de Deus. A Bíblia nos diz que Deus é soberano e que nós temos livre-arbítrio, isto é, a capacidade de tomar decisões. As nossas ações são importantes e trazem consequências reais. Em Romanos, capítulo 2, versículo 6, encontramos que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Então, nós somos responsáveis pelos nossos atos e Deus é soberano sobre tudo. As pessoas que o aceitam como Senhor passam a viver uma relação de salvação e santificação constante. Ao render-se à vontade de Deus,
o homem experimenta uma nova dinâmica existencial, crescendo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. A mente é transformada, a conduta reformada, e as consequências dessa mudança refletem positivamente na sua própria pessoa, bem como sobre aqueles que a cercam. A aceitação de sua soberania indica o caminho pelo qual o homem pode verdadeiramente ser feliz nesta vida, mas, sobretudo, na vida futura. O terceiro atributo de Deus, como Alfa e o Ômega, é ser absoluto. A expressão Alfa e o Ômega remete à eternidade e soberania, mas também à totalidade de Deus. Ele é um ser absoluto, é tudo e tem tudo em si, não necessitando de nenhuma outra fonte que o complete. Sua autossuficiência pode também ser exemplificada em Êxodo capítulo 3, versículo 14, que nos diz: Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Paulo disse: Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. Isto está escrito em Romanos, capítulo 11, versículo 36. E também disse: O qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Essa passagem está em Efésios, capítulo 4, versículo 6. Para todos os homens, Deus é a fonte do ser, de onde todos começam e a meta final rumo à qual todos irão inevitavelmente. Seria impossível dizer algo mais magnífico com relação a Deus. Podemos concluir, então, que ao se denominar o Alfa e o Ômega, Deus revela a nós 3 atributos de sua essência. Ele é eterno, soberano e absoluto. A maior das frustrações humanas relacionadas com a religião se encontra exatamente no fato de que as pessoas se negam a se entregar a esse Deus poderoso. Querem ter o controle absoluto do tempo, da vontade e da vida. Ao procurarem assumir o lugar do Senhor, permitem que a sua própria limitação seja a causa da sua ruína. Quantas vezes você se viu numa situação como essa? Então, meus irmãos, sua vida se fundamenta no reconhecimento de Jesus Cristo como Deus e Salvador. Não existe fora dele qualquer esperança ou sentido de vida. Sua palavra é reconhecida como fonte para todas as decisões. Torna-se norma de comportamento, gera uma nova cultura, estabelece limites morais e, ao mesmo tempo, escancara as portas da liberdade e da felicidade. Hoje o Senhor revelado no Apocalipse tem uma mensagem especial para você. Deixe-me ser o eterno na sua vida. Entregue-me o controle do seu tempo, pois estou numa perspectiva muito superior a ele. Deixe-me ser o soberano na sua vida. Faça a minha vontade e você poderá ser verdadeiramente feliz. Deixe-me ser o absoluto em sua vida. Permita que eu seja a fonte que vai preencher o seu vazio
e dar sentido à sua vida. Olhe hoje para mim e me ouça dizer: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Isso está escrito em Apocalipse 21, 6. Vamos louvar o nosso Deus ouvindo o hino Maravilhoso és tu, meu mestre. Maravilhoso és meu mestre, como não há ninguém. Maravilhoso és meu mestre, és para mim supremo bem. Maravilhoso és meu mestre, tenho-te imenso amor. Nobre entre os nobres tu és, meu Rei e Salvador. Maravilhoso és meu mestre, amigo muito leal. Maravilhoso és meu mestre, teu grande amor é sem igual. Maravilhoso és meu mestre, eu desejo ser, para servir-te agora e sempre até morrer. Maravilhoso és meu mestre, sei que irás voltar. Maravilhoso és meu mestre, tenho prazer em te esperar. Maravilhoso és meu mestre, a ti fiel serei, e lá no lar eterno teu nome exaltarei. Os amigos podem assistir os nossos programas pelo canal do YouTube Adventista Carazinho, através do Facebook Adventistas Carazinho, ou pelo WhatsApp, telefone 54 999 39 68 16. Através deste telefone, você pode fazer perguntas para os nossos programas. Estamos chegando ao final do programa A Bíblia Fala e solicitamos à senhora Rosana que faça uma oração final. Bondoso Pai Celestial, somos agradecidos por mais esta oportunidade que tivemos de estudar a sua palavra. Agradecemos a presença do Espírito Santo que esteve conosco, inspirando-nos para que tudo que aqui falamos tenha contribuído para o crescimento espiritual de todos. Isto pedimos e agradecemos em nome do seu amado Filho, Jesus. Amém.
Agradecemos a companhia dos nossos amigos e amigas internautas que acompanharam a nossa programação. Também aos trabalhos do Sr. Aldo Pimentel e do Jonathan ali nos controles técnicos de áudio e vídeo. A presença, dando força espiritual para a gente aqui no programa, da senhora Estela Pimentel e da irmã Rosana Petri, que esteve trabalhando na produção e apresentação do programa. A todos, muito obrigado pela companhia, o nosso bom Deus, obrigado por mais esta oportunidade. Deixamos o nosso abraço e voltaremos em breve.